Bom dia. Essa semana foi uma semana difícil pra caramba, em todos os sentidos, estresse, nervosismo. Ontem eu conversei até com o Gordo, tava quase tomando calmante de tanta coisa. E eu quase que liguei pro Diego e pro Marco antes, falava, vai que dá pra você pregar, porque tava difícil, cara. Assim, estresse mesmo, e assim, que o Diego falou sobre a tragédia de Santa Maria, fez refletir sobre isso. De nada adianta a gente vir pregar, conhecer teologia e de repente não ter um caráter moldado, né? Não adianta a gente chegar e falar, prego, você conhece as verdades bíblicas, conheço, mas às vezes o seu temperamento ele brota, né? Ele te trai, né? O seu eu, os seus achismos, a sua forma de ser, você é impositiva e às vezes sem misericórdia dos outros. Então, essa semana não foi fácil para mim e em muitos momentos isso aconteceu. Entendeu? Então, acho que eu não poderia pregar hoje sem compartilhar algo que eu poderia ter escondido de todos, né? Precisava me expor. Então, não foi uma semana fácil, não está sendo, entendeu? Então, assim, eu peço que vocês orem por mim durante a semana, porque, assim, eu acredito que tudo é uma transição na vida. E como essa é mais uma, e tudo passa, né? E que eu sempre, que eu não esqueça que eu devo refletir a glória de Deus, né? Nós devemos refletir a glória de Deus. Se a gente deixa o nosso temperamento aflorar, nossos achismos aflorar, isso em nada glorifica o nome de Deus, pelo contrário. Tá? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã, por esse momento, e te pedir perdão pelos meus pecados, por tudo, Pai, que tem acontecido, que tem te desagradado, Pai, que não reflita a tua glória, Pai. Peço tua graça, tua bênção para expor tua palavra, Pai, de forma clara, objetiva, Pai. E que não seja eu falando, Pai, mas sim a sua verdade saindo, porque eu sou um pecador e nada tenho a oferecer. Então eu te oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai dar início de mais uma série, que é a Confissão de Fé da nossa igreja, né? Então, o título talvez seja Introdução à Igreja Reformada de Campinas, só lhe deu glória, alguma coisa do gênero. Não pensei num título simples, né? Mas eu me lembro que numa sexta-feira de 2009, estava eu e o Fabrício, fomos comer pastel no Castelo, e a gente encontrou por acaso o Guga. Acho que a gente não viu o Guga desde 2000, eu fui para Curitiba em 2001, então acho que desde 99, 2000, o Fabrício eu não sei, né? Aí a gente conversou por acaso e tal, e ele disse que estava começando uma igreja no Jardim do Lago junto com o Otávio. Aí ele fez aquele convitinho, né? Aparece lá. Aí a gente se despediu. Eu e o Fabrício, a gente tava, né? Aí ele tava voltando da barraca do pastel, a gente tava indo. Aí a gente achou meio loucura, né? O Guga começou uma igreja, cara. A imagem que a gente tinha de um cara marombado que lutava jiu-jitsu, né? Cabeça raspada. Eu nem sabia, eu sabia que ele tinha ido para os Estados Unidos, mas assim, não convivi no ano que ele estava se preparando para os Estados Unidos, então a imagem que eu tinha era a imagem da gente ali, que saía quando era moleque, né? E aquilo era muito forte na gente. Então, mas assim, algo naquela conversa me fez refletir, acredito que o Fabrício também,
foi a mudança de postura do Gustavo. Né? A forma diferente que ele estava conversando com a gente. Mas o que mais me chocou foi quando ele falou da perda da bebê, da Chloe, que eu acho que tinha sido recente. E eu nunca vi tamanha paz, tamanho conforto, alguém falando que tinha perdido um filho. E aquilo ficou na minha cabeça a semana inteira. Né? Fazia um tempo que eu estava pedindo para o Senhor uma direção de que igreja ir, porque eu não estava satisfeito com a que eu estava indo e tal. Já fazia alguns anos. E eu vi uma nova oportunidade, de repente, de começar uma vida nova. Né? Para minha angústia, a cara nem pensava em sair de lá. Aí, bom, mas voltando ao convite, aquilo ficou, né, me incomodando a semana inteira e tal. E aí eu conversei com a Karina, quarta ou quinta-feira, e adivinha o que aconteceu? Nada, ela não aceitou o convite. Ela falou, não vou. Tá bom. Imagina a minha frustração, né? Aí eu acordei, mas eu acordei cedo no domingo e fui lá. E fui pra casa do Otávio. Só quero abrir um parênteses, o Otávio era o pastor de jovens da igreja que a gente frequentava. E, digamos, eu não tinha uma relação muito amistosa com ele, né? Devido a alguns retiros e tal. Mas, assim, no caminho eu suava frio, cara. Eu pensava se ele me deixaria entrar na casa dele para assistir o culto, entendeu? Eu fui pensando nisso. Falei, nossa, cara, eu pensei uma vergonha que eu vou passar. Dele chegar de repente, eu bater no portão dele e ele não abria o portão e falar, ó, que sei aqui não. Né? E pra minha surpresa, né, eu fui muito bem recebido. E um alívio, assim. Parecia que eu tava assim, nossa, cara, foi muito bacana, assim, o reencontro com o Otávio, né? Depois do culto voltei para casa, né, feliz da vida, conversando com a Karina, falei assim, pô, foi legal o culto, né, eu nunca tinha ouvido uma exposição bíblica, então aquilo me chocou bastante, e é legal reencontrar, tinha bastante gente conhecida e tal, mas sabe o que ela disse? Legal, ela nem deu bola, cara, ela falou, legal, eu falei, nossa. Aí, mas assim, meu objetivo da semana já estava traçado, que era convencer ela de ir no próximo domingo. Não é uma tarefa fácil, quem conhece a Karina sabe que convencer ela de algumas coisas não é muito fácil. E é bom porque assim, eu acabo melhorando a minha argumentação na minha profissão, né? Mas assim, eu tinha 2 fatores complicadores no próximo domingo. Ia ser um batismo na casa de alguém que a gente não sabia de quem era. Ou seja, ia ter mais gente na igreja e a Karina poderia ficar mais resistente. E foi o que aconteceu. Nós chegamos lá, aquele monte de gente, aconteceu o batismo, aí eu falei, e aí no carro, e aí, cara, você gostou? Não, não gostei. Eu falei, nossa, cara, que negócio tá ficando feio, né? Depois disso, assim, durante a semana, eu coloquei comecei a pedir pro Senhor, falei, Senhor, eu gostei, é isso que eu gostaria eu gostaria de ficar nessa igreja, mas eu também não vou arrumar encrenca com a Karina por causa disso. E assim, e aí tinha um outro fator que era convencer ela a não ir mais na igreja. Porque ela queria, tá bom, eu vou de manhã na Solideu Glória, mas à noite a gente vai na nossa. Falei, não, domingo 2 vezes. E, bom, ela aceitou, a gente acabou vindo, assim, de uma forma super tranquila, no final, no frigir dos ovos, né? Depois de muita insistência, mas ela veio. Depois disso, a gente começou a ir lá no Otávio, na casa, então a igreja era pai, você não? Então era eu, a Cá, a Belardo, a Luciana, a Raquel, a Vanessa, o Marcão,
Não, a Thay não. Não. A gente tava lá, quando tava tudo indo bem, de repente veio a avalanche. Rachou a igreja em duas. Né? Teve o cisma. O cisma não foi do Oriente, mas foi um cisma do Jardim do Lado. E aquilo foi muito difícil, porque houve uma divergência teológica forte, a gente também não sabia muito para que lado ir e não entendia o porquê da divisão. Depois a gente acabou entendendo e tal, mas a gente reiniciou a igreja no domingo seguinte. Foi lá na casa do AB e da Lu, e o primeiro culto foi a AB, o Guga, a Rachel, a Bela, eu, a Karina, a Belardo e a Lu, a Vanessa não estava, e um casal de tio dela. Imagina a tristeza do culto, entendeu? Por tudo que tinha acontecido e a incerteza do negócio. Lembra? O Guga continuou a exposição em Marcos. Vamos lá. Nos outros domingos, aí a Raquel veio e tal, a gente foi se manter na igreja sem dúvida. A gente não tinha dúvida, falar assim, não vamos parar por aqui ou vamos continuar. Embora o começo foi muito difícil, entendeu? 6 gatos pingados na igreja, a gente estava ali e falava assim, nossa, será que esse negócio vai para frente? Entendeu? Será que... Era muito incerto as coisas. Aí, com o blog, algumas pessoas vieram nos visitar. Eu lembro que veio dois senhorzinhos, tipo um pastor assim, tal, veio até de terninho na igreja. Aí entrou, era uma casa, quer dizer, era um choque para qualquer visitante chegar dentro de uma casa e se manter. Aí os membros que vieram sempre estavam vinculados a algum membro, então era sempre amigo ou o parente direto. Mas, e aquilo foi crescendo, a gente foi se fortificando na palavra, na amizade, no companheirismo, né? Eu creio que poucas igrejas no mundo pode-se dizer que realmente vivem como uma família, como a gente. Como qualquer família também tem as questões específicas. Eu contei essa história pelo seguinte. Acho que assim, todos nós a gente deve refletir o porquê que a gente está aqui. A soberania de Deus na história de cada um que trouxe até a igreja. Seja lá no AB, ou quando estava com o Otávio, depois com o AB, agora. Que fez, né? Então assim, eu acho que a gente tem que refletir sobre a soberania de Deus em 3 situações. Como que o Senhor te trouxe a essa igreja? Por que você decidiu ficar nessa igreja? E por que vamos continuar nessa igreja? A primeira pergunta eu já respondi na introdução. Foi uma forma inusitada, às vezes de uma certa maneira até engraçada, né? Que um encontro casual com o Guga numa feira comendo pastel nos trouxe até aqui. A minha decisão em ficar foi logo no primeiro culto, no qual eu vim sozinho, nunca tinha ouvido uma exposição bíblica, então aquilo me chocou realmente, fez meu coração queimar com vontade de conhecer mais o Senhor. Talvez eu nunca tinha sido convertido, entendeu? E nasci num lar evangélico. Talvez aquilo tenha sido meu primeiro impacto realmente, sem emoção, sem chegar e chorar por um apelo ou qualquer outra coisa do gênero. Então assim, eu queria conhecer mais o Senhor, não de uma forma rasa, superficial, mas de uma forma realmente profunda. Eu decidi continuar na igreja, né? Então estou respondendo a última pergunta, pois eu entendi que a obra dessa igreja é muito maior que nós mesmos, ou seja, é maior que eu, é maior que a Mara, maior que o Felipe, maior que o Fabrício, maior que o Diego, que a Tata, o Marcondes, o Ricardinho. Ele é muito maior. Então aqui estudamos a palavra de uma forma fiel, com um coração sincero, e formamos uma família em Cristo. Por que eu vou abrir mão disso? Então essa foi a minha decisão em ficar.
Essa introdução foi, eu, né, assim, joguei um pouco mais do meu lado pessoal, porque eu acho que é relevante a gente buscar respostas dentro da nossa convicção, já que é aquilo que a gente vai estudar daqui para frente. Foi aqui nessa igreja que eu ouvia o que era uma confissão de fé. Eu não sabia o que era uma confissão de fé. Para mim era simplesmente chegar na igreja de domingo, levantar a mão, orar, fazer. Esse é um papagaio de pirata, na verdade. Eu não entendia o que era uma confissão de fé. O quão importante era entender uma confissão de fé. O quão importante era ter uma convicção teológica, né? Aqui também foi o lugar que eu ouvi a fé reformada, que eu abracei. No início, quando a gente fez o estudo sobre as doutrinas da graça, era na reunião semanal, a gente fez de quinta-feira, a gente fazia de quinta-feira, e que todos participavam e ouviam aquilo, era novo, né? Depois a gente soube que era por causa disso que houve o cisma, né? Era relacionado a isso. E porque o nosso foi um choque para todos, assim, todo mundo chegava, era cheio de perguntas, e o Guga respondendo as questões. Foi muito complicado todos entenderem realmente. Muitas pessoas tinham dúvidas de coisas simples, outras de coisas mais complexas, mas enfim, foi um momento ali que a gente ficou quase um ano estudando sobre isso. O contato com a maioria das pessoas com o calvinismo e a fé reformada não passava de uma crítica, né? Principalmente sobre a questão, sobre uma pergunta, uma vez salvo, sempre salvo, ou seja, você pode fazer o que você quiser e continuar salvo. E assim, eu entrava muito quadrado, cara. Entrava muito quadrado. Mas aos poucos eu fui entendendo que realmente a gente é depravado. E isso é muito chocante e dói muito. Você pensa que realmente você não tem nada de bom em você mesmo. Entendeu? Eu sempre fui um cara legal, cheio de amigos. Chato também, mas na média é um cara legal. Na média é um cara legal. E como eu vou pensar, falar assim, pô, eu sou um cara cheio de amigos, não tenho inimizade, e eu não sou bom, cara. Eu lembro que o Fabrício citava Isaías para mim, que a gente era trapo de imundícia. Eu falava, imagina. Eu queria fazer igual o neopentecostal, dar uma distorcidinha Mas foi um momento muito, muito difícil, assim, você quebrar todo o paradigma, tudo que você viveu a vida inteira, e chegar a entender e partir para algo novo. Quando foi abordada a predestinação, por incrível que pareça, para mim foi muito fácil de entender, porque o meu maior nó teológico sempre foi a questão da salvação. Essa sempre foi a minha dúvida e ninguém conseguiu me deixar claro. Deixa eu colocar clareza no assunto, né? E eu acordava salvo, né? O meu medo era o Senhor voltar ou eu morrer, né? Eu cresci com esse medo, era do Senhor voltar ou eu morrer, e eu não ser salvo por causa de um pecadinho, sei lá, uma topada na quina do sofá, ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, do momento que eu acordava até o momento de eu ir dormir, eu perdi a salvação sei lá quantas vezes. Então, assim, eu sonhava o Senhor me voltar comigo dormindo. E que eu tivesse um sonho bom, né? Para não ter problema. Através das doutrinas da graça, eu encontrei as respostas para as minhas perguntas. E eu vi que o Senhor não é um mágico da lâmpada, que não existe apenas para abençoar. Através das doutrinas da graça, eu aprendi que devemos ser escravos de Cristo e não senhores de Cristo. E isso é dificílimo. Isso é uma luta constante. Aprendi que Ele é soberano sobre tudo e por isso tudo acontece conforme a sua boa vontade nas nossas vidas, sejam boas ou ruins. Portanto, se estamos aqui hoje é porque Ele quer. O que aconteceu ontem e o que acontecerá amanhã foi e será conforme a sua boa vontade. Mas não isenta a nossa responsabilidade de ter boas atitudes. Então vamos começar
um passeio, um breve passeio, porque esses itens vão ser abordados nos próximos domingos, por mim, pelo Marcondes, pelo Diego, e eu acho que pelo Rick Lima também vai pegar um item. Domingo que vem. Domingo que vem. Portanto, inicio destacando que nós somos uma igreja independente, sem vínculo com qualquer denominação. Me furto em dizer até que a gente pode ser a única igreja reformada realmente de Campinas. Tá? Pelo menos aparentemente, assim a gente não escuta. A nossa prioridade é manter as raízes da igreja primitiva com relação à comunhão dos santos, oração e ensino apostólico. O nome da igreja vem da grande reforma protestante do século XVI, onde os reformadores criaram a frase em latim Soli Deo Gloria, para englobar o propósito todo da reforma, era o lema da reforma. Tudo é para Deus e Deus apenas deve ser glorificado. A gente pode ver isso em 2 versículos que embasam o nosso nome. Romanos 11, 36. Vocês acharam que isso aí ia contar história, né? 11:36. Top. Tenho anotado aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 16, 27. Que é o versículo que fica na nossa descanso ali de tela. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Cremos que Deus criou a igreja para a sua própria glória, não para a glória de homens. Inclusive, eu acho propício citar John Knox nessa questão, quando ele começou a reforma na Escócia. Quando ele foi questionado qual era a motivação dele. E ele diz o seguinte: não busquei eminência, glória ou riqueza. A minha honra era que reinasse Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa motivação como indivíduos e como corpo. Agora vamos para os itens, tá? Então nós glorificamos o nosso Senhor através. Item 1. Pregação expositiva da palavra de Deus. Cremos que através das Escrituras o Espírito Santo santifica e amadurece a igreja. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. João 17:17. A gente vai dar uma passeadinha, tá? Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então isso embasa a pregação expositiva. Segundo item, que converte pecadores. Romanos 10:17.
De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, se não ouvir a palavra de Deus, não tem conversão. 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Item 3. Cremos que o pleno conhecimento da palavra nos leva a uma vida de ação radical. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aqui Paulo ele se apresenta, que é uma apresentação mais, deixa tão clara a posição dele, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Piedade é muito difícil para qualquer um. Para qualquer um. E a gente viu isso na questão da boate. 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Ele nos gerou de novo. Item 4. O louvor em que Jesus Cristo é o centro. Não nos preocupamos em agradar gostos dos homens, mas em cantar canções no qual Jesus é exaltado. Tanto faz, se através de hinos antigos ou de música contemporânea. Eu particularmente tenho uma preferência para as músicas antigas. Sou sempre a favor dos clássicos. Item 5. O amor e o cuidado, né, a comunhão entre os irmãos com os irmãos. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, tudo era sempre compartilhado, de certa forma como a gente vive aqui. Item 6. Por ser reformada, essa igreja acredita nas doutrinas da graça. Estavam ansiosos, né, por isso, né?
Isso significa que abraçamos as verdades bíblicas restauradas por Deus através dos reformadores durante a Reforma Protestante do século XVI. Lutero, Calvino, Hus, Tyndale e outros homens de Deus arriscaram as suas vidas para confrontar a igreja romana daquela época, com as seguintes afirmações: sola Escritura, somente a Bíblia é a base da autoridade da vida cristã. As tradições da igreja devem ceder aos claros ensinos bíblicos. Eu vou fazer algumas citações que eu acho interessantes. William Tyndale, ele viveu entre 1483 e 1536. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês e morreu martirizado. Na verdade, a King James é uma tradução dele. Essa causa apenas me conduziu a traduzir o Novo Testamento, porque eu havia percebido por experiência como seria impossível levar o povo leigo à verdade, a não ser que as Escrituras fossem claramente colocadas diante dos seus olhos na língua mãe. Uma outra citação que ele faz: desafio o Papa e todas as suas leis, e se Deus me poupar a vida, por muitos anos levarei um garoto que conduz o arado a conhecer mais a Escritura do que vós. Imagina como a Igreja Católica devia amar esse cara, né? Solos Christus. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nós não precisamos de sacerdotes, papas, Maria ou qualquer outro santo para nos achegarmos a Deus. Ou seja, não há intermediário. Então vou citar Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo argelino, viveu no terceiro século. Ora, se algum homem tivesse em seu poder confiantemente declarado: eu te justifico, cede-se necessariamente que ele poderia dizer: crê em mim. Mas nunca esteve no poder de nenhum dos santos de Deus dizer isso, exceto o Santo dos Santos, que disse: credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. De forma que, visto que ele é quem justifica o ímpio, ao homem que crê naquele que justifica o ímpio, se a fé é contatada como justiça. Sola gratia, somente a graça. Somos salvos pela graça de Deus apenas, e não por coisas boas que fazemos. Salvação é um presente dado por Deus, através de Jesus, que não merecíamos. Efésios 2, 5, 8. Aí citar o Spurgeon, o pastor batista, príncipe dos pregadores. Eu ia falar pecadores, cara. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, então senti-me ofuscado diante do seu resplendor. Fiquei pasmo diante da grandiosidade desse pensamento. Desde aquelas alturas imensas, desci a minha alma estonteada, prostrada e quebrantada, dizendo: Senhor, eu nada represento. Eu sou menos do que nada. Por que eu? Por que eu? Será que é esse o nosso sentimento quando a gente pensa na graça do Senhor? Sola fide, ou somente a fé. Somos justificados diante de Deus pela fé apenas, e não por boas obras religiosas feitas por nós. As boas obras que nós fazemos da obediência da fé de Cristo não são para nossa salvação, mas ocorrem com a consequência de um coração agradecido pela salvação. A W. Pink, teólogo inglês: desventurado o homem que sou. Essa é a linguagem de uma alma nascida de novo. É a confissão de um crente normal, não iludido ou não enganado. A essência dessa afirmativa pode ser encontrada não somente na declaração dos santos do Antigo Testamento, mas também nos escritos de muitos dos eminentes servos de Cristo que viveram nos últimos séculos. E o último sola, soli deo glória. Nossa salvação é para a glória de Deus apenas. Não podemos nos vangloriar em nós mesmos, mas apenas no que Deus fez por nós através de Jesus. Vou citar Calvino, reformador francês: para nós, só a glória de Deus é legítima. Fora de Deus, só há mera vaidade.
Deus deseja que sua glória seja manifesta no seu povo. Então, queria concluir essa parte do solas abrindo Isaías 48, 9 e 11. Onde deixa claro aqui que tudo é para a glória de Deus. Isaías 48, 9 ao 11. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a outro. Ou seja, tudo é para a glória do Senhor, né? Não adianta. Como o Calvino aqui cita, que se não for para a glória do Senhor é vaidade. E é muito difícil a gente ver na sociedade que a gente vive, onde assim, você tem que buscar sempre ser melhor no que você faz no seu trabalho e isso ser para a glória de Deus. Então isso é um exercício constante na vida do cristão. Item 7, a soberania de Deus. A teologia reformada tem uma grande ênfase na soberania e na graça de Deus. Sendo assim, nós nos alegramos na soberana graça de Jesus na nossa salvação. A gente não nega a responsabilidade humana diante de Deus, mas cremos que se a regeneração não proceder à aceitação da mensagem, o homem jamais poderá aceitar. Ele nos salvou, Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, Ele nos salvou, Ele nos lavou, Ele nos regenerou. O Espírito Santo nos renovou. Segundo subitem, Ele nos escolheu, Ele nos chamou e nos deu a salvação. Efésios 2, 1, 9. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós temos que mostrar nesse século a abundante riqueza da graça do Senhor. Ele nos preservará para a glória eterna. João 10, 28. Esses dois versículos, para mim, eles resolveram a minha questão, minha dúvida sobre a salvação.
E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que coisa mais certa que isso? Romanos 8:30. E aos que predestinou, estes também o chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Item 8. Os 5 pontos da doutrina da graça. Depravação total do homem. Cremos que sem a graciosa iniciativa de Deus nós estamos mortos no pecado. Colossenses 2:13, Efésios 2:1-8. Todo aspecto da nossa natureza, até mesmo nossas vontades, é impotente e depravada. Gênesis 6:5, 8:21, Salmos 51:5, Romanos 3, versículo 10-18. Apesar de sermos livres para fazermos nossas escolhas morais, todas as nossas decisões são determinadas pela nossa natureza pecaminosa. Então não podemos fazer o bem pela razão certa. Isso é glorificar a Deus. O homem é incapaz de escolher um Deus santo sem a graça divina. João 15:4-5 e versículo 16. 1 Coríntios 2:14, 12:3, Atos 16:14, João 6:44 e 65. João Calvino ele diz que o homem nunca é suficientemente tocado e afetado pela consciência do seu estado de vileza, até que se compare com a majestade de Deus. Eu achava o cara bom. Eleição graciosa, soberana e incondicional. Todos pecaram, todos merecem a morte eterna. Mas Deus, que é rico em misericórdia, escolheu salvar algumas pessoas que não mereciam salvação, para demonstrar a riqueza de sua glória. Romanos 9:23. Ele nos salvou, não porque ele previu alguma coisa boa em nós, mas para revelar a profundidade da sua graça e misericórdia. Aqueles que Deus salva são recipientes da sua misericórdia. Somos salvos para o louvor do seu nome. E o melhor louvor que podemos oferecê-lo é reconhecer que Ele nos salvou quando ainda éramos inimigos dele. Aqui tem algumas passagens. João 15:16, Atos 13:48, Atos 16:14, 2 Tessalonicenses 2:13, Efésios 1:4-5, Romanos 8:29-30, Romanos 9:6-26. John Knox diz o seguinte: a doutrina da eterna predestinação é tão essencial para a Igreja de Deus que sem ela a fé não pode ser verdadeiramente ensinada, nem estabelecida com segurança. Redenção particular. Vocês concordam com isso? Cristo morreu para salvar todos aqueles que seu Pai os deu antes da fundação do mundo. A expiação providenciada por Jesus Cristo não tem limites, nem na sua eficácia, mas foi focada pela graça soberana de Deus naquelas pessoas que Deus havia escolhido salvar através dos séculos. As dúvidas que vocês tiverem, depois vocês perguntam para os próximos, né? Devido à nossa total incapacidade, quando ainda no pecado, ninguém poderia se salvar sem a graciosa iniciativa de Deus, Jesus morreu para salvar alguns, não todos, da justa ira que nós todos merecemos. Jesus não morreu apenas para oferecer uma oportunidade para a gente se salvar, mas ele morreu para comprar a sua igreja. A W. Pink, teólogo inglês, ele fala o seguinte sobre isso: o homem natural é incapaz de vir a Cristo, se temos João 6,44,
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A razão pela qual duro é esse discurso, até mesmo para milhares que professam ser cristãos, é que eles fracassam completamente em compreender o terrível estrago que a queda provocou. Todos estávamos mortos no pecado. Isso é muito difícil entender. Queria só fazer uma observação. Se Cristo morreu por todos os pecadores que viveram, a cruz falhou. Pois, se ele morreu para todos, por que alguns os rejeitam? E a quantidade de rejeição é muito maior do que a de aceitação. Então Jesus falhou, ele morreu em vão. Então talvez esse seja o principal argumento da redenção particular. Da cruz não ter falhado. Graça irresistível. O Espírito Santo nos chama de forma eficaz e traz todos aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Ele opera assim através da proclamação do Evangelho, o novo nascimento espiritual, a regeneração, que nos capacita, pela graça de Deus, a responder ao chamado do Evangelho e se arrepender de ter a fé em Jesus Cristo. Sproul, ele fala o seguinte, ele é um teólogo presbiteriano americano. Graça, por definição, exclui o menor indício de que o mérito humano contribui para a nossa posição de justos diante do mais santo e perfeito Criador. E a fé que admite a nossa incapacidade de ajudar a nós mesmos e descansa totalmente em um outro para a salvação. Confirma que as nossas obras não têm poder para expiar nossas maldades. Ou seja, tudo que a gente fizer de bom ainda não vai nos ajudar para conseguir a salvação. Graciosa preservação ou perseverança dos santos. Todos aqueles que Cristo escolheu salvar irão perseverar até o fim. Deus preservará a sua igreja até o fim. O cristão, por quem Cristo morreu, irá operar a salvação com temor e tremor, sabendo que o Senhor providencia a graça para viver uma vida de santidade. Richard Belcher, um teólogo americano, ele é professor da Universidade de Charlotte, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: se Deus decretou a salvação dos eleitos, então ela acontecerá incluindo a salvação final dos eleitos. Se os eleitos não perseverassem, a morte de Cristo seria uma falha, porque o seu desígnio era garantir a salvação dos eleitos. Se os eleitos não perseverassem, a graça de Deus seria resistível pelos salvos. Ou seja, eles poderiam rejeitá-la de uma maneira final, depois de terem sido salvos. Embora a graça fosse irresistível antes deles serem salvos. Ou seja, não encaixa o negócio. Ou seja, eu aceito, vou perseverar, mas assim, no final falar, não é isso que eu quero. Então, partindo para a conclusão e finalização, como eu disse no início, nos próximos domingos a gente vai aprofundar nesses itens. Eu acho que só quis explanar de uma forma bem rápida. E é natural que surjam dúvidas sobre algumas questões que mexem com as nossas convicções. Isso é importante que mexa mesmo. A gente tem que ter dúvidas sobre as questões levantadas. Por isso eu quero concluir que a nossa igreja, nós como igreja, a gente tem a obrigação de defender a nossa fé e viver em nossas convicções para que sejamos um povo diferente. Voltando ainda na questão da boate que o Diego falou, na verdade eu tinha pensado sobre outras coisas. Eu vejo muitos comentários sobre os reformados, que os reformados vêm fazendo na internet através dos blogs. Isso é um assunto que a gente já conversou, né? E assim, os caras às vezes não têm vivência nenhuma, apenas entendem teologia. O cara não lidera nenhum grupo de oração na casa dele, entendeu? Mas eles colocam como um teólogo, como uma bandeira da verdade.
E isso é perigoso porque acaba, em vez de trazer a pessoa, por mais que tenha sido uma catástrofe, ou se alguém quiser falar, foi um julgamento, por exemplo, como aconteceu o terremoto no Haiti, qualquer coisa, sempre tem um teólogo que vai colocar isso. E eu concordo que não é mérito nosso, a gente não tem que se meter nesse assunto. Nosso papel como cristão é o quê? É confortar as vítimas. É dar palavra de conforto. Não é justificar o que aconteceu, isso não cabe a gente. Mas é confortar, é cuidar dos parentes da vítima e ajudar elas no momento difícil. Entendeu? Você vê católicos fazendo isso, você vê espíritos fazendo isso, mas você vai ver alguns reformados não, chegando e falando, não, é um boate, é um antro de qualquer coisa, é por isso que aconteceu. Tá? Então eu quero finalizar com um comentário do Tozer, que ele fala sobre isso. O cristianismo de hoje não transforma as pessoas, pelo contrário, ele está sendo transformado por elas. Não está elevando o nível moral da sociedade. Então isso aqui eu já, para mim, de não elevar o nível moral da sociedade, a igreja não está fazendo isso, então o avivamento não existe. Do jeito que todo mundo fala que o Brasil está passando por um avivamento. O avivamento, como aconteceu em todo lugar, durante a reforma, você pega nos Estados Unidos na época do Jonathan Edwards, o nível moral da sociedade ele subiu. Né? O nosso ele está declinando. Então não elevando o nível moral da sociedade, está descendo ao nível da própria sociedade, congratulando-se com o fato de que conseguiu uma vitória, porque a sociedade está sorrindo para o cristianismo, aceitando a sua própria rendição. Triste. Muito triste. Esse material todo, que na verdade mais lido que expliquei, por incrível que pareça, está no nosso blog. Conversei com o Guga sobre a semana e assim, como preparar algo, né? Falar sobre a confissão de fé, a gente conversou, falou, tá tudo no blog, ou seja, qualquer um de nós tem livre acesso a isso que é essa informação. Procurei apenas colocar algumas citações para embasar a ideia. Mas tudo isso está lá. Ou seja, se alguém não conheceu, então entre no blog. Vamos orar para finalizar? Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, pela tua palavra, e que ela seja viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Que sejamos exemplos de conduta, Pai, de boa postura, de convicções, Pai. Que essa igreja realmente glorifique o teu nome através das atitudes, Pai, e não apenas de palavras, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas más atitudes, Pai. E nos santifica cada vez mais, nos dá sede de buscar da tua palavra, da tua verdade, Senhor. Guarda a gente nessa semana, guarda o caminho de volta, Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.